É uma alegria para nós termos uma vez mais esta oportunidade de poder ser útil na casa do Senhor nesta feita na ministração da palavra. Grato a Deus pela vida do nosso pastor e toda a liderança da nossa igreja, pela confiança. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós faremos então uma leitura pouco detalhada. Vamos ler o versículo 1 e depois a gente pula aí para o versículo 15 ao 17. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1, e depois nós leremos então do versículo 15 ao 17. Na tradução que tem em mãos está escrito assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos irmãos, nesta noite eu quero ser fiel ao tema que Deus colocou ao meu coração e eu quero falar a respeito do seguinte tema: a dádiva da filiação. Eu sei que fica difícil falar de Romanos capítulo 8, depois que a gente já ouviu o pastor Ivan pregar aqui esse tema e esse capítulo, porque eu nunca me esqueço daquela mensagem tão poderosa. Mas Deus me deu esse tema baseado neste capítulo e eu gostaria então de compartilhar com os irmãos a respeito de algumas verdades contidas aqui. Para pensarmos um pouco no tema, a saber, a dádiva da filiação, é necessário pensarmos também a respeito do tratado da carta de Paulo aos Romanos. Esta é, sem dúvida, considerado pela maioria dos estudiosos o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nesta carta, Paulo engloba um conteúdo teológico que, sem dúvidas, seria suficiente para que nós entendêssemos todo o conteúdo da fé cristã ou da caminhada cristã. É nesta carta aos Romanos que Paulo fala a respeito da lei, da graça, da salvação, da glorificação, da justificação, da redenção. Paulo fala sobre a ação do Espírito, da criação, e ele fala ainda aqui sobre a dádiva da filiação. Não só considerar a beleza desta carta que o apóstolo Paulo escreve, como também julgo necessário considerarmos a beleza do capítulo 8. Se fôssemos taxar pelo menos 3 capítulos mais lindos da Bíblia Sagrada, eu não tenho dúvidas que o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos estaria nesta lista, por pelo menos 2 motivos. Primeiro, que ele começa com uma declaração das mais belas de toda a história. Ele começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Segundo, porque ele termina este capítulo dizendo: não há nada, absolutamente nada, que pode nos separar do amor de Deus. Isso, sem dúvida, alegra o nosso coração e nos faz olhar com mais atenção para o capítulo 8. Mas, como eu disse, o tema da filiação está aqui neste capítulo e é sobre ele que eu quero falar aqui. Há na Bíblia algumas designações desta palavra, a saber, a palavra filhos, que vale a pena nós considerarmos para pensarmos um pouco neste tema. Temos, por exemplo, os filhos por criação, a saber, os anjos. O salmista, no Salmo 29, verso 1, ele diz: dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. A expressão filho dos poderosos ali está se referindo aos anjos, que são os filhos por criação. Nós temos ainda os filhos por formação, a saber, o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, o homem está inserido neste contexto da filiação como um filho por formação. Temos ainda os filhos por eleição, a saber, Israel. Deuteronômio no capítulo 32 e no versículo 6, está escrito: recompensais assim ao Senhor. Veja esta declaração: povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Perceba que a palavra para Israel ele é teu pai, porque eles são filhos por eleição. Nós percebemos ainda a respeito deste tema que existem os filhos por adoção, e sobre esse tema que eu quero falar, que está inserido no contexto da igreja, ou seja, no nosso contexto. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por intermédio de Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ainda pensando no tema da filiação, Filho unigênito do Pai, que todos nós sabemos, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora pense comigo que este tema move o nosso coração, porque em primeiro lugar, quando pensamos no fato de sermos filhos de Deus, nós nos lembramos também que esta é uma posição que nós alcançamos, não por intermédio dos nossos méritos. Nós somos filhos por adoção, nós somos privilegiados, nós somos filhos de Deus, mas isto não foi algo que nós, por nossos próprios méritos, ou porque somos bonzinhos, ou porque temos alguma ação que nos faça ser assim. Não. O apóstolo Paulo começa o capítulo 8 mencionando justamente a respeito daqueles que não têm condenação sobre si. E quem são esses? Ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que o apóstolo Paulo está aqui dizendo que há uma classe de filhos diferenciada, e esta classe são os filhos por adoção. Quem são estes? A igreja que está em Cristo Jesus. Então, esta não é, como eu disse, uma posição alcançada pelos méritos. Esta não é uma posição alcançada pelas nossas ações. Na verdade, nós não éramos merecedores desta posição, mas um dia Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por mim,
morreu na cruz do Calvário por você, e pelo teu sangue, pela tua obra na cruz do Calvário, Ele nos colocou em uma posição de filhos, de maneira que esta é uma posição alcançada unicamente pela graça. Foi a graça que nos alcançou, nós não merecíamos, estávamos condenados, estávamos perdidos, estávamos órfãos, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse: eu vou te tornar filho, eu vou te tornar filha, eu vou te colocar em uma posição privilegiada, a saber, a posição de filhos de Deus. Isto alegra o nosso coração, porque outrora nós éramos, como diz o apóstolo Paulo, por natureza filho da ira, mas Jesus Cristo nos encontrou. Jesus Cristo nos encontrou e nos resgatou desta posição. Então, em primeiro lugar, para pensarmos neste tema, vale considerarmos a posição que recebemos. E essa posição, como eu disse, muito obrigado. Esta posição, como eu disse, é uma posição alcançada pela graça. Agora, com esta posição, nós não alcançamos apenas a posição em si, mas também as participações ou a responsabilidade de sermos filhos de Deus. Se continuarmos a ler o texto, o apóstolo Paulo vai mencionar a respeito de uma diferença com relação àqueles que andam no Espírito, ou seja, aqueles que, mencionando a respeito desta diferença, ainda no capítulo 8, no versículo 14, ele diz que os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus, porque de fato ele menciona e quer ressaltar a nossa participação como filhos de Deus. O que ele está querendo mencionar aqui há uma grande diferença, e diferença essa muito notória, naqueles que andam no Espírito, ou seja, os filhos de Deus, para aqueles que andam segundo a carne, aqueles que não agradam a Deus. Porque a posição que nós recebemos de filhos, ela não nos traz apenas a posição, mas ela traz também a nossa participação nesse processo. Ora, se somos filhos, obviamente que carregamos com nós uma grande responsabilidade. Eu me lembro, por exemplo, de quando eu era criança, e lá na minha cidade, na minha terra, eu sou mineiro, os irmãos, a maioria já sabe, mas eu me lembro, presbítero Eliezer, que quando a gente era criança, a gente ia na casa dos nossos amigos, e quando a gente chegava na casa dos nossos amigos, os nossos amigos nos convidavam para brincar. E aí, uma das coisas que muitas vezes, nas casas de alguns amigos que tinham outros amigos onde a gente chegava, e os pais daqueles amigos não nos conheciam, eu me lembro que uma das perguntas que mais eles nos faziam é: você é filho de quem? Hoje em dia, se pergunta muita coisa, né? Se pergunta qual é o nome, se pergunta qual é o Instagram, se pergunta qual é o WhatsApp, se pergunta se tem um perfil na rede social. Mas eu me lembro que quando criança, a primeira pergunta que eles nos faziam era: você é filho de quem? Porque muitas vezes o filho carregava consigo a imagem do pai. E se aquela criança tinha um pai desordenado, obviamente que ela não teria muita liberdade naquele ambiente. E é claro que eu não estou aqui generalizando, porque nós sabemos de muitas situações onde os pais dão o melhor para os seus filhos e mesmo assim eles se perdem. Mas estou mencionando a respeito de que nós, como filhos, nós somos o reflexo do nosso pai. Nós somos a representação do nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, como filhos, como igreja, nós somos também a representação de Deus na terra. De maneira que tudo que Deus for fazer aqui neste lugar,
é os seus filhos que ele vai usar, são os seus filhos que ele vai levar, são os seus filhos que ele vai enviar. Se nós somos filhos de Deus, também temos a responsabilidade de representá-lo. Eu gosto muito de um texto em Atos capítulo 4, versículo 13, onde a Bíblia diz que acontece uma situação constrangedora no Sinédrio. E aí a Bíblia diz que então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja bem, eles eram indoutos, eram iletrados, mas a vida que eles levavam representava o nome que eles carregavam. Eu preciso repetir isso aqui. A vida que eles levavam como filhos de Deus levavam consigo também a representação do próprio Deus. Como filhos, nós temos essa responsabilidade. Qual responsabilidade? Representar Deus onde quer que nós estejamos. Eu preciso dizer isto para a sua alma nesta noite. O que Deus vai fazer naquele lugar é a sua vida que Ele vai usar. O que Deus vai fazer naquela empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, é você que Ele vai usar. Não fique olhando para a direita, olhando para a esquerda, procurando alguém, ou dizendo, Deus, faz alguma coisa. Não, 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 porque Deus está dizendo nesta noite para alguém, é você que é meu filho, é você que eu vou usar, é você que me representa, porque como filhos nós somos a representatividade de Deus. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o testemunho do presbítero Carlos aqui. Coisa boa é quando as pessoas nos reconhecem de acordo com aquilo que a gente carrega. E ele diz que lá no trabalho dele, eles se chamam de pastorzinho, não é isso? Porque representa Cristo, representa o Pai. É um filho que entendeu a responsabilidade do que é carregar o nome do Pai. Muitas vezes nós olhamos para muitas pessoas e nos perguntamos, será que entendeu mesmo o que é o Evangelho? Será que entendeu mesmo a posição que ele recebeu? Será que entendeu mesmo a responsabilidade que está sobre ele? E muitas pessoas, mesmo estando inseridas no contexto cristão, não conseguem representar o Pai de maneira digna, mas nesta noite eu creio pelo poder da palavra que Deus está levantando ainda mais pessoas que irão representá-lo. Alguém vai olhar para você e vai dizer, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua família, eu vejo Deus na sua casa, porque como filhos nós somos a representatividade. Esta mensagem precisa estar gravada em nosso coração, porque nós temos a posição, mas nós temos também a responsabilidade. Nós temos também a responsabilidade. A pergunta que fica na nossa alma é, será que nós estamos mesmo representando Deus? Onde a gente passa, onde a gente está, onde a gente atua? Será que nós estamos carregando mesmo essa mensagem a sério? Será que nós estamos valorizando a posição que nós recebemos dele? Porque como filhos nós somos a representatividade do Pai. Mas não só recebemos uma posição, não só temos uma participação, como também nós temos como filhos, como a dádiva da filiação, os privilégios. E são esses que eu começo a mencionar e caminhar para o final com você aqui nesta noite. Eu falei sobre a posição que recebemos. Eu falei
sobre a participação que temos e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de quê? De representar a Deus onde quer que nós estejamos, de sermos porta-voz de Deus, de sermos instrumentos de Deus, de sermos filhos que representam a imagem do Pai. Mas como filhos, nós temos também alguns privilégios, e os privilégios são de fato para os filhos de adoção. Se você parar para analisar um pouco na história da humanidade, você vai perceber que esses privilégios são somente da igreja, são somente daqueles que entenderam o que é carregar o nome dele. Por exemplo, os filhos por criação, a saber, os anjos, pecaram uma vez e não conseguiram mais voltar. Caiu a terça parte deles, mas nós, quantas vezes nós não erramos, quantas vezes nós não falhamos, quantas vezes nós não tomamos atitudes erradas no meio da caminhada. E aí, isso aqui não é uma apologia ao erro ou ao pecado, não, mas como privilégio nós temos a justificação, nós temos o perdão, porque João escreveu dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhos por formação. Adão pecou uma vez e foi expulso do Éden, trazendo morte para todos os homens. Filhos por eleição, rejeitaram o Messias que veio, e até hoje muitos não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas os filhos por adoção, como eu disse, eles são regenerados, eles são restaurados, eles são perdoados, porque confiam no poder que há no sangue, no poder que há no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não só o privilégio do perdão, não só o privilégio da justificação, mas ainda o privilégio da intimidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele brada dizendo: nós podemos chamá-lo de Abba, Pai. Oh, glória! Ele diz: nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai, de clamar por Abba. Parece simples para nós hoje, mas no tempo de Jesus, não. Porque eles não oravam chamando Deus de Pai. Eles não oravam chamando a Deus de Abba, clamando a Ele com um sentimento de intimidade. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: vós, quando orareis, orareis assim: Pai nosso, Pai nosso. Sabe o que Jesus estava dizendo? O acesso à intimidade vai ser aberto a vocês. O acesso à intimidade vai ser aberto àqueles que entenderam a mensagem, àqueles que receberam a mensagem. Muitos não têm este privilégio, mas com você o Pai fala, com você o Pai orienta, com você o Pai tem intimidade. Isto é privilégio só para aqueles que entenderam: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Privilégio da intimidade somente para os filhos. E eu caminho para o final. Não há apenas o privilégio do perdão, não há apenas o privilégio da intimidade, mas Paulo termina o texto dizendo assim: se nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha o que ele diz: se de fato participamos dos seus sofrimentos, veja bem, para que também participemos da sua glória. Isso aqui encheu o meu coração de alegria,
porque são muitos os privilégios que poderíamos ainda citar para aqueles que são filhos por adoção, para aqueles que são filhos de Deus, para você que está aqui nesta noite ouvindo essa mensagem, como igreja, como filho. São muitos os privilégios, mas eu poderia mencionar aqui o privilégio da glorificação. Meu querido irmão, se isso não alegra a sua alma, é necessário rever os conceitos, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: para aqueles que são filhos, vão sofrer nessa vida, vão passar por dificuldade nesta vida, vão sofrer calúnias nesta vida, vão passar por muitas aflições nesta vida, mas tem um porém: haverá um dia em que os filhos ouvirão o soar da trombeta. Haverá um dia em que os filhos ouvirão o soar da trombeta. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Veja bem, ele diz alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. São três coisas que o apóstolo Paulo cita, e ele não cita em vão. Quando ele menciona alarido, ele está mencionando um som que ninguém discerne, ou seja, é um barulho que o mundo não vai conhecer, é um som que o mundo não consegue discernir. Quando ele diz voz de arcanjo, ele está dizendo: é um som para Israel, é um som para despertamento de Israel, que não entendeu a mensagem, que rejeitou o Messias. Mas aí ele diz: e a trombeta de Deus, a trombeta de Deus, a trombeta de Deus. Se o alarido é para o mundo, o voz de arcanjo é para Israel, a trombeta de Deus é para quem? É para quem é cheio do Espírito de Deus. A trombeta vai tocar lá, o Espírito vai testificar aqui dizendo: está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Foi por isso que Jesus olhou para os seus discípulos em João capítulo 14 e ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, na casa de meu Pai tem morada preparada para quem é filho. Tem morada preparada para quem é filho. Só quem é filho, levanta a sua mão nesta noite, adora esse Deus que tem morada reservada para você. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que está reservada para aqueles que são filhos de Deus. O privilégio da glorificação. Isso alegra o meu coração. Porque quando eu olho para as dificuldades da vida, eu me lembro, já está acabando. Quando eu olho para as aflições deste tempo, eu me lembro, está chegando a hora. Quando eu olho para as situações que nos cercam nesta temporada, eu me lembro, está na hora de ir para casa. E o Pai vai buscar os seus filhos. Eu vou repetir: o Pai vai buscar os seus filhos. O Pai vai buscar os seus filhos. O privilégio da glorificação. A igreja pode cantar um louvor comigo? Se tiver alguém aí que pode me ajudar com louvor, tem um louvor muito conhecido que fala sobre o Pai Nosso. E ele diz assim, eu vou pedir para a igreja ficar de pé, com a permissão da nossa liderança aqui presente, para a gente cantar esse louvor com a nossa alma nesta noite. Pai Nosso. Nesta noite Deus está dizendo para alguém: eu sou seu Pai. Nesta noite Deus está dizendo para alguém: eu te coloquei em uma posição diferenciada.
eu cuido de você, eu sustento você, eu sou o pai que não abandona os meus filhos no meio da dificuldade, e tem mais, eu proporciono aos meus filhos intimidade, e quando a dificuldade bater na porta, eu tenho um remédio: abra a porta do seu quarto, ajoelhe-se e fale com seu pai, porque Ele te deu essa liberdade, Ele te deu essa intimidade. E tem mais, as aflições que estão te tomando neste tempo, não são para comparar com a glória que Ele reservou para aqueles que são filhos, para aqueles que podem olhar para os céus e dizer: Pai nosso. Eu vou deixar você adorar a Ele nesta noite. É culto de ensino, eu sei. Mas Deus está falando com filhos aqui nesta noite. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Eu sou o seu pai. Cante isso nesta noite com a sua alma. Declare isso. Adore a Ele. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Quais são os seus medos? Quais são as suas aflições? Quais são os seus temores? Coloca diante do Pai nesta noite. Coloca diante do Pai nesta noite. Porque Ele está aqui e está falando com quem é filho aqui neste lugar. Está falando com quem é filho aqui neste lugar. E está dizendo: descansa, confia. Eu sou teu Pai. Adore a Ele nessa noite, porque Ele é teu Pai. Aleluia. Aleluia. Declare que dele é o reino. Diga a Ele nessa noite: glória. Ele é teu pai. Ele é teu pai. O privilégio da filiação. Aleluia.